O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite, olá, Marta. Como Boa vai noite. você? Tudo Que bem, bom ter você conosco. Eu estou bem, graças a Deus, né? É muito bom ter a sua companhia nessa noite, né? Trazendo para nós esse assunto muito importante na vida de todo mundo, sobre a família. E Isso. como nós temos visto aí, ultimamente, vários problemas, né, familiares, de brigas domésticas, né? Briga pela razão, né? Quem é que tem a razão? E também um fenômeno que tem acontecido muito, que é o isolamento dentro de casa, né? Justamente por conta do uso excessivo das mídias, né? Celular, Verdade. computador, cada um vai para o seu canto, para o seu quarto, né? E ninguém está conversando mais entre a família igual antigamente, né? Isso aí precisa voltar, né? Com Então, certeza. nós esperamos que a sua palestra venha de encontro aos necessitados de orientação nesse aspecto familiar tão necessário para o nosso desenvolvimento e compromisso espiritual. Vamos então fazer a nossa prece de abertura, fechando nossos olhos e elevando o nosso pensamento, o nosso coração ao mais alto, buscando primeiramente Deus, Pai de infinito amor, bondade e justiça, e a Jesus, nosso guia e modelo. Para a oportunidade de hoje, estamos aqui para absorvermos um pouco mais dos conhecimentos da doutrina consoladora dos Espíritos, de que tanto necessitamos para o nosso progresso espiritual rumo à perfeição. Agradecendo também aos amigos espirituais que nos acompanham nessa jornada de aprendizado e trabalho diário. Agradecemos a Zilda Gama, mentora do nosso Centro Espírita, e rogamos a intuição à nossa irmã Marta Celeste, que fará o uso da palavra nesta noite. Muito obrigado, que assim seja. Muito bem, Marta. Então, com você, a palavra. Obrigada. Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Como é bom termos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para recordarmos os muitos ensinamentos que Jesus nos deixou. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão atual, né, para todo
mundo que é sobre família. Faz parte dos nossos costumes, ao encontrarmos alguém, perguntarmos: e a família? Como vai? Não espera nem ouvir a resposta direita. A gente já fala, vai muito bem, obrigado, e já nem parou para dar aquela conversa que a gente dava em outros tempos. E aí, a gente vai perdendo essa oportunidade de estarmos juntos, de conversarmos um pouquinho. E nós sabemos que a família não está tão bem assim ultimamente. A família tem sofrido duros golpes na sua estrutura, que estão abalando muito a questão da convivência em família. Assuntos como violência, drogas, sexo prematuro e irresponsável e tantos outros assuntos não estão sendo devidamente solucionados pela falta de preparo dos seus familiares, dos integrantes da família. Muitas vezes falam, é falta de tempo. Não é falta de tempo, é falta de interesse, de sentarmos, de conversarmos, de nos prepararmos adequadamente para a vida em família, para sermos pais, irmãos, filhos, conscientes, responsáveis pela nossa família. E aí a gente põe a culpa nos pais. É o meu pai que é responsável, é a minha mãe que é responsável. Não. Família é um grupo. Somos responsáveis por nossas atitudes em família. Pela família ir bem ou não tão bem nos nossos dias de hoje. Sabemos, meus irmãos, que a atuação dos pais é de vital importância, de encaminhar seus filhos desde pequeninos. E o que tem acontecido? Muitos pais estão deixando a questão da educação para as escolas, estão deixando para os templos religiosos. E aí está vendo tudo que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Porque a educação, aquela primeira das palavrinhas mágicas, de aprender a orar, vem de casa, vem da família. E isso está sendo deixado de lado por muitas famílias na atualidade. E aí nós sabemos que a família está num processo de evolução. Sabemos que a família é a primeira célula da sociedade. Sabemos que é a primeira escola, tão importante. Me recordo dos meus pais me ensinando as palavrinhas mágicas, a orar, dando o meu primeiro encaminhamento na doutrina espírita. Quantos de nós passamos por isso? Tão importante para a nossa jornada hoje. E a visão espírita, ela nos aprofunda dentro da questão da família, nos mostrando quem são verdadeiramente os componentes da família no papel de pai, de mãe, de irmãos, de filhos, de avós, porque estamos juntos. Para que estamos juntos na família? E isso a doutrina espírita vem nos mostrando o porquê de estarmos ali naquela família, pelos laços da consanguinidade. E a gente foi buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 774, onde os espíritos respondem a Kardec. Nós tiramos um trechinho, vale a pena a gente olhar o capítulo todo. Fala para a gente o seguinte: os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque o segundo, o laço de família,
constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por esta forma, os homens aprendessem a amar como irmãos. Então, vemos aí a importância da família como um projeto de Deus. Está lá no plano de Deus, nas leis de Deus, família. E por que nós estamos unidos em família? Para aprendermos a amarmos-nos como irmãos. Como esquecemos de nos amarmos como irmãos? Para compreendermos um pouquinho mais, nós vamos estar lá em Joana de Ângeli, no livro Estudos Espíritas, onde ela nos fala o seguinte: prestemos atenção. A família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para reparação, graças à contingência reencarnatória. E a gente fala assim: nossa, Joana pegou pesado. Então ela fala: a família é um grupo de espíritos. Somos espíritos. Eu sou espírito. Então que a gente fala assim: o meu espírito. Não, eu sou o espírito. Então, a família é um grupo de espíritos normalmente. Então, o que acontece com quase todos nós, é normal acontecer. Então, somos necessitados. E como que a gente necessita de muita coisa ainda para a nossa evolução? Quanta coisa precisamos aprender? Quanta coisa precisamos deixar de lado na nossa caminhada? E ela coloca desajustados. Estamos aqui para ajustar os nossos erros, para ajustarmos muita coisa que a gente deixou de fazer. Então, estamos aqui para ajustarmos a nossa caminhada em compromisso inadiável. Não tem como mais a gente falar: eu vou deixar para a próxima reencarnação. Não, é inadiável, é para agora, é para hoje, de nós melhorarmos a nossa convivência para a reparação graças à reencarnação. E aí, vou fazer uma pergunta para vocês. Pensem aí. O que é melhor? Família reunida? É bom a gente reunir família? Hoje tem moda aí, né? Reunir família. Vamos reunir a família Cunha, no meu caso, a Oliveira, fazer reunião de família. Muito bom, né? Mas existe uma diferença entre reunirmos família e unirmos família. Então, melhor do que reunir é unir. Porque a gente pode estar todo mundo junto, mas não estarmos unidos. Então, é necessário nos unirmos mais. E aí a gente pega a carona que o João estava falando com a gente. Deixarmos de lado nas uniões de família o celular. Vamos pegar só para tirar foto? Fazer um videozinho? Mas vamos nos unir. Vamos olhar no olho, vamos bater papo, vamos rir. Estamos necessitando unir mais a família. Já ouvimos algumas pessoas falando, creio que todo mundo aqui já ouviu. Acho que nasci na família errada. Eu queria ter nascido na família do fulano. Quando eu vou lá, tudo é tão bom. A gente vai lá, nós somos visita. Como que a gente recebe a visita no nosso lar? Recebemos bem. Deveríamos receber os nossos familiares como nós recebemos as nossas visitas. Recebermos bem. E nós estamos na família certa para nos ajudarmos, para nos ajustarmos, para nos unirmos, para trabalharmos juntos, para repararmos algumas coisinhas que cometemos
de errado no passado. Quantas vezes já reencarnamos nesse grupo familiar para melhorarmos a nossa relação? E a gente vai melhorando um pouquinho, a gente melhora mais um pouquinho e vem se agregando através do amor novas pessoas no nosso grupo familiar. Sabemos que o trabalho não é fácil. É um trabalho de dia após dia. É um trabalho do grupo. Por isso a necessidade de nos unirmos. Memei nos fala que a nossa família cresce à medida que crescemos com amor. Então, conforme a gente vai expandindo o amor com aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família vai aumentando. E aí, meus irmãos, na família temos diferenças e semelhanças, mas que juntos formamos um todo. É como se fosse um quebra-cabeça, onde nesse quebra-cabeça, né, que é a família, temos as habilidades de cada um, os gostos de cada um. Às vezes, todo mundo da família gosta de uma mesma coisa. Às vezes, gostamos de coisas diferentes. Isso que faz o bacana da família. Na família, toda peça é importante, assim como no quebra-cabeça. Somos importantes, com as nossas semelhanças, com as nossas diferenças. Somos importantes na família. Cada um dando um pouquinho de si, cada um levando um pouco de si. E nessa união das nossas diferenças e semelhanças, formamos a nossa família. Olha que coisa bacana que é família. Quando ouvimos a palavra família, a Marta hoje vai falar sobre família. O que a gente lembra de família, nesse termo, nessa palavra família, de bom, de coisa boa, quando a gente fala família? Pensamos? Vou falar algumas coisas aqui para gente. Então, quando a gente fala família, podemos lembrar de união, das reuniões, né, da família com os nossos avós, os nossos primos. Lembramos de carinho, lealdade, responsabilidade, segurança, alegria, respeito, proteção, sorriso, diálogo. E aí a gente vai lembrando de um monte de coisas, né? Tenho certeza que vocês lembraram daí. Mas também, quando ouvimos família, podemos lembrar de coisas que não são tão boas. E aí a gente pode lembrar de confusão, de preocupação, de fome, de violência, de ciúme, de diferenças mais incompreendidas nessas diferenças, de vícios, de desemprego, mentira, ingratidão. Nós vamos lembrando de algumas coisas que não são tão legais. Mas toda vez que a gente lembrar de algo que não seja legal, vamos procurar pensar numa possível solução para aquilo que a gente achou que não era legal. Então, quais os problemas da família que a gente pensou? O que a gente pode pensar para a solução para isso que eu pensei? E eu coloquei aqui como primeiro lugar uma coisa muito importante, que é a oração. Para qualquer dificuldade, qualquer problema que bater à nossa porta, a primeira solução possível de realizarmos é orarmos. Orarmos por nossa família. E às vezes a gente lembra de orar só nos momentos difíceis, que bate uma doença, alguma compreensão,
Mas não. Temos que orar sempre para que a nossa família possa continuar unida, ajustada a Deus, aos seus ensinamentos. E aí nós vamos colocar compreensão. Diante de qualquer dificuldade, temos que procurar compreender, sermos fraternos, conversarmos tudo. Quem é o amigo? Quando a gente fala de família, nos nossos problemas, nas dificuldades, Deus nos deu aquele amigo. Quem fala assim, podia ser da minha família, mas que veio na outra família para nos ajudar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Que é aquele espírito que nós já conquistamos pelos laços de amizade. Por isso que existe na família os laços espirituais, lá no Evangelho. Vale a pena a gente dar uma olhadinha lá no capítulo 14, no item 8, das famílias espirituais e das famílias corporais. As espirituais são duráveis para sempre. As corporais muitas se desfazem aqui mesmo. Mas o nosso ideal é que essa família corporal se transforme na família espiritual. Que possamos fazer parte de uma grande família espiritual. Essa é aquilo que nós queremos para todas as famílias. Nós já paramos para observar um regador de gramas? Ele molha lá longe a água, né? Tudo que está ali vai jogando água. Mas se a gente chegar pertinho de onde ele está enfincado, ali está seco. E às vezes a gente age na nossa caminhada como regador de gramas, querendo molhar distante, ajudar a família de todo mundo. Esquecemos daqueles que estão mais próximos de nós, que é a nossa família. Como é importante estarmos próximos da nossa família. E aí, nós vamos comparar a família a um vasinho de planta. Vou trazer um aqui só mostrar para vocês, para a gente comparar. Olha, eu trouxe uma violeta para a gente comparar a família a uma plantinha. Já observaram, né, a plantinha? E esse vasinho de planta é como se fosse um presente. Alguém vai recebê-lo. E aí, como que a gente age quando a gente recebe um vasinho de planta? Como que a gente sentiria ao receber um vasinho de planta? Como nós tratamos as plantinhas? E por último, a última pergunta. Deixa eu voltar aqui. Se você recebesse esse vasinho de planta, o que sentiria? Quais são as características do vasinho de planta? Pulei essa. E como nós tratamos as plantas? Vamos pensar aí? Vamos pensar junto. Então, se a gente recebesse um vasinho de planta, como que a gente sentiria? Vamos comparar o vasinho de planta à família. Vamos juntos? Então, a gente recebe um vasinho de planta, vai depender do dia, como que a gente está, quem nos deu, a gente vai estar mais alegre ou não. O momento, que às vezes é um momento triste que a pessoa está passando, a gente leva um vasinho de planta para alegrá-lo. Então, o momento também conta muito. Deve estar triste ou não. E aí? Como que a gente recebeu a nossa família? Como que nós estamos recebendo a nossa família? Esse vasinho de planta tão importante, às vezes cheio de flores, porque a família é grande, às vezes com menos flores, porque a família é pequena. E a gente entra na segunda questão, nas características. Como que é a nossa família? É bonita? Ó, todo mundo falando aí que a família é bonita, hein? Porque é bonita a nossa família. É grande ou é pequena? Cheio de flores ou com poucas flores?
A nossa família é delicada, todo mundo fala baixinho, todo mundo está junto, com carinho. Ou a nossa família é pesada, tumultuada. Ou a nossa família é sensível, aconteceu com um, aconteceu com todo mundo, chora, está junto. A nossa família é unida, frágil. Ou a nossa família é forte. E aí? A nossa família requer cuidados especiais? Tem alguém lá que requer esses cuidados? A gente precisa estar unido para ajudá-lo? E aí, como que é a nossa família? E como nós tratamos as plantinhas? Que é sensível, que é delicada, que nós precisamos jogar água, adubar, tirar as ervas daninhas. A família também precisa disso. Precisamos jogar a água do carinho, do amor, da compreensão, adubarmos com ternura, com o estudo dos ensinamentos de Jesus, cuidarmos com delicadeza, com atenção. E a gente ouve, né, que conversar com as plantas é muito bom. Se com as plantas é muito bom, imaginemos o diálogo em família. Que maravilhas faz o diálogo em família. Então é necessário cuidarmos da nossa família como cuidamos da plantinha. Termos mais atenção com a nossa família. Devemos pensar também nas marcas que estamos deixando nos corações da nossa família. Que marcas são essas? Se nós fôssemos agora criarmos um álbum de lembranças, agora, vamos jogar fora tudo aquilo que não é legal, arquivarmos em nós as coisas boas que nos fizeram crescer e amar. Quanto lixo nós guardamos no nosso íntimo? Quanta coisa ruim. Vamos pensar em algumas coisas boas para a gente colocar aí no nosso arquivo, com relação à família? Vamos pensar lá nos nossos avós. Vamos pensar em algum momento maravilhoso que passamos juntos em família. Um momento, 2 momentos, 3 momentos. Vamos pensar em familiares que não estão mais aqui conosco fisicamente, mas que a gente guarda tanta coisa legal que já passamos juntos. Vamos pensar também em familiares que estão morando distante, mas que hoje, através da internet, quanta oportunidade nós temos de nos falarmos e nos vermos. E aí, meus irmãos? Como é importante aproveitarmos os instantes para estarmos em família. A família está passando aí por muitos desajustes, por muitas dificuldades, por muito isolamento, mas nós podemos fazer a diferença. Não vamos esperar o outro fazer a diferença. Ah, isso aí é tarefa do fulano. Não, é tarefa minha também. Eu posso fazer a primeira parte. Eu posso dar o primeiro passo para a minha família ser melhor, para a minha família modificar. Eu posso fazer a diferença. Eu devo fazer a diferença. E a diferença a gente pode fazer através de convites, através de uniões, através de coisas simples no dia a dia. Podemos fazer a diferença. Vamos procurar estarmos mais juntos com os nossos familiares. Não só com aqueles que moram dentro do nosso lar. Quer dizer, 1, 2 ou 3 pessoas. Mas com a família no contexto. Procurarmos nos ajudarmos mais. Estarmos mais juntos. Faz parte do nosso dia a dia. Nós trouxemos para a gente encerrar as nossas reflexões uma história da parábola da família, que fala de uma parábola que nos fala o seguinte:
Deixe-me contar uma história que aconteceu há muito tempo. Vocês conhecem aquelas casas de madeira de tábuas largas? Com algumas frestas, gretas aqui, outra acolá, que ali costumam cair por debaixo do assoalho um espelhinho, um pente, uma miçanga, uma moeda, um botão, mil coisas que se perdem embaixo na escuridão. Os meninos antigos e as meninas também gostavam de deitar pelo chão e ficar olhando pelas gretas do velho porão escuro. Quando dava ali um raio de luz, lá embaixo brilham coisas esquecidas, perdidas, pequenas ninharias que se acumulam anos a fio. Mas se caísse lá embaixo uma joia, algo muito precioso, então se dava descida ao mundo maravilhoso debaixo do assoalho. Os meninos entravam e era uma festa para os olhos e para o coração. Centenas de coisas perdidas, reencontradas. Aquela bolinha de vidro de cor, aquele alfinete dourado, aquele pente, ou aquela pedrinha que brilha. Eram mil surpresas escondidas, acumuladas, perdidas anos a fio, e que a casualidade de uma joia. Pois bem, a família de assoalho, com mil a gente vai, né, com ternura, que fica muitas vezes perdidos nas gretas do tempo, do dia, e que a gente vai esquecendo lá no fundo da vida. Essa beleza da noite. E aí, meus irmãos, convido vocês e redescobrirmos as alegrias de vivermos em família. Obrigado pela atenção, pelo carinho, e que a gente possa ter outra oportunidade, onde a internet esteja melhor nos ajudando, né, no nosso bate-papo. Uma boa noite a todos. Pois é, Marta, nós agradecemos demais essas orientações tão necessárias, principalmente nesse mundo tão conturbado da atualidade, nesse assunto da família, eu diria até mais do que importante, mas fundamental para a nossa existência e para o nosso progresso espiritual como irmãos de caminhada, não é? Nós vamos agradecer também os irmãos e irmãs que nos acompanharam nesta noite pela internet. E para encerrar a nossa reunião de hoje, rica em muitas reflexões, fazendo a nossa prece de encerramento, elevando então o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, pelas orientações recebidas na noite de hoje, tão belamente trazida pela nossa irmã Marta, que nos chama a atenção para a nossa responsabilidade e o nosso compromisso assumido antes mesmo de reencarnarmos neste planeta escola, de cuidarmos melhor dos nossos entes amados, dos nossos familiares. Obrigado, Jesus, por tudo que nos tem dado, pelo teu evangelho de amor
e de consolação. Que possa, Mestre, estender as tuas mãos sobre aqueles que necessitam de um alívio para os sofrimentos da vida, que eles possam receber o bálsamo das tuas bênçãos. Obrigado, Mestre amado, pelos espíritos que nos acompanham diariamente nesta jornada de evolução e aprendizado. Que possamos, Senhor, fazer a nossa parte e que possamos contribuir para a felicidade de todos os nossos irmãos. Obrigado aos espíritos que nos acompanharam nesta jornada e possibilitaram o estudo da noite. Obrigado a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais, e que tenhamos uma ótima semana e que possamos contar com todos vocês na próxima segunda-feira. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Obrigado a todos. Então, agradecendo a todos vocês, esperando contar com a assistência de vocês na próxima segunda-feira. Muito obrigado e boa noite e um bom 2025. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.